Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Politiza com ela. Meu nome é Lisdeile Nobre e eu já estou aqui com Larissa Araújo, que agora o Politiza é com elas, não é verdade? Esse programa aqui, além de trazer para vocês assuntos de cidadania, discute também os destaques da semana, né? E de uma forma muito crítica, de uma forma corajosa, de uma forma também muito técnica, não é, Lisdeile? Exatamente, é seu espaço de conversa, é seu espaço de consciência crítica. Então venha, porque aqui a gente transforma, a gente informa e promove ações. Nessa sexta-feira gostosa, clima de São João, tem muitos debates gostosos. Então passa com a gente esses próximos 30 minutos, porque a gente tem muito babado e muita conversa boa aqui, né? Não é isso, Larissa? Como que a gente vai abrir esse programa de hoje? Olha, essa semana a gente teve um destaque, né, aí, que foi a de Carla Zambelli, né? Zambelli. Zambelli é notícia. Deu o que falar, não foi, Lisdeile? Porque Foi ela sim. foi condenada. E aí eu queria saber de você, Lisdeile, o que isso significa, né? É uma parlamentar ser julgada, né? E ela teve ali uma pena, uma condenação. O que isso primeiramente significa? Depois a gente vai falar da postura que ela teve, né? Como ela resolveu essa situação, mas o que isso significa? Larissa, ela foi condenada, ela tem duas ações no Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma ação em virtude de ter, juntamente com um hacker, né, Walter Delgato, eu esqueci o sobrenome agora, ela invadiu, né, juntamente com esse hacker, na verdade, ela autorizou que esse hacker fizesse essa invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça e ele promoveu ali o preenchimento de um mandato de prisão, como se fosse o Alexandre de Moraes tivesse decretado a sua própria prisão. E o texto foi vacalhado, um texto debochado, do tipo ele dizendo, olha, eu me acho Deus, por isso que não vou dar muita explicação, estou decretando a minha prisão. E o final era muito debochado, do tipo, publiques em time e faça o L. Além disso, eles também promoveram ali a criação de peças judiciais e essas peças judiciais, como uma quebra de sigilo, chegou no celular de Carla Zambelli 22 segundos. E esse material probatório são peças irrefutáveis que a Polícia Federal tem nessa ação. Enfim, ela foi condenada nessa ação por 10 anos, né? Ela tem um outro processo no STF que é em virtude daquela perseguição que ela fez a um simpatizante do Lula na época, e ela perseguiu ele portando uma arma de fogo. Ali, ela também tem uma condenação, mas ainda está em curso esse procedimento por volta de 5 anos, fora outros procedimentos que ela tem fora do Supremo Tribunal Federal. Então, ela tem dois. E esse da invasão do Conselho Nacional de Justiça, que é um crime grave, né? Ela, para tentar colocar ali, descredibilizar as instituições como o Poder Judiciário, mostrando, olha, se todo mundo pode invadir o Supremo Tribunal Federal, como de lá uma urna eletrônica, né? Era a tentativa dela de descredibilizar o objetivo final na época. E ela sofreu essa condenação ao perceber agora, dia 14 de março, a sentença, né, já que já não cabia mais tantos recursos, ela promoveu a sua fuga, uma fuga bem desastrada, vamos dizer. É isso que eu ia falar agora. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, né, que acompanhou essa notícia, ainda tem muitas dúvidas, né? E nada melhor do que ter uma especialista, nós temos aqui, né, Lisdeile Nobre, da área de direito, para poder falar isso de uma forma com muita propriedade, com muita responsabilidade e com muita competência, né? Aqui você tem, além da informação da verdade, você tem a qualidade dessa informação. E aí, Lisdeile, ela foi condenada a 10 anos, né? Aí todo mundo
esperava que ela fosse presa, né? Surpreendentemente, ela partiu para a Europa, né? E aí eu queria que você pudesse esclarecer para a gente. É possível, é permitido, é legal, né? Essa fuga Olha, que ela teve, porque ela alegou o seguinte, né? Que ela vai lá fixar residência na Europa, né? E, ou seja, não vai cumprir aqui, então, esses 10 anos de prisão, como seria? eu até quero pedir para Cássio botar as imagens aí, né, de Carla Zambelli, para mostrar para os nossos telespectadores de quem a gente está falando. Pois bem, Larissa, olha, eu vou dizer que foi um olé que ela deu na justiça. Foi um olé. Apesar que, assim, muitos especialistas que eu escutei essa semana estão dizendo que foi uma fuga meia desastrosa, né? E que, de certa forma, ela também fez um desfavor pro próprio PL, pro próprio bolsonarismo, porque isso vai agora colocar mais rigidez naqueles que estão sendo investigados e aqueles que estão prestes estão passando por ações judiciais por conta desses atos que aconteceu principalmente de 8 de janeiro, né? E ela ainda tem tinha, né, ou tem um mandato em vigência, né? Exatamente, e ela saiu, né, pela Argentina, ela foi para Foz do Iguaçu, dali ela cruzou fronteira para a Argentina, da Argentina ela pegou um voo para os Estados Unidos e ela deu 2 entrevistas ainda em solo americano, né, tudo indica, parece que ela estava na Flórida, e ela deu uma entrevista ali dizendo que, olha, primeiramente eu estava dizendo que eu estava doente, tudo, eu tinha atestados médicos, eu saí para me tratar. Até então, ela já teve o passaporte anteriormente retido, mas a justiça achou que ela não oferecia riscos e aí devolveu esse passaporte, né? Então ela não havia nenhuma proibição para Carla Zambelli viajar, mas ela, por incrível que pareça, ela declarou que ela não está doente e que ela está fugindo mesmo. Mentira, né? Então, seja... ela confirmou a sua própria fuga, né? Ela disse, olha, eu não concordo com a justiça brasileira, eu estou sendo perseguida, né? Eles estão caçando o meu mandato, eu tô dando tchau, né? E tô indo embora. E, segundo ela, tem cidadania europeia, parece que ela foi para a França. França não, Itália, né? Ela foi para a Itália e lá ela disse que vai se apresentar. Eu não sei que condições é essa que ela vai se apresentar, mas já foi decretada a prisão preventiva dela e ela entrou para a lista de difusão da Interpol, a lista vermelha. Então, ela hoje é uma foragida internacional. Ô, Lisdeile, ela também já afirmou diversas vezes, como defesa, né, que ela sofre perseguição política no Brasil. Sim. Você acredita que essa fala dela, né, que esse argumento dela se sustenta diante das provas judiciais? Não, não se sustenta, né? É até esse motivo, Larissa, que se verifica se ela vai poder ser extraditada ou não. Por quê? Os crimes que são crimes de opiniões, que são os crimes de liberdade de expressões, de acordo com tratados internacionais, há diversas variedades, né? Então, um país pode entender que ela está sendo perseguida e ela não foi nem boba nem nada, ela foi para um país que tem uma presidente que é de extrema direita, então ela poderia ter um certo acolhimento, né, por ela fazer parte desse núcleo de extrema direita, mas ela não cometeu, ela não foi processada e julgada por um crime de opinião, um crime de informação, um crime de expressão, ela foi julgada por um crime comum, né, que é invasão de dispositivo informático, que é invasão de bancos de dados, de sistema informático de uma instituição, de um poder, né? Então, o crime que ela cometeu e foi processado e julgado é um crime comum. Então, não se trata de um crime de liberdade de expressão que ela quer ir para lá se manifestar. Olha, ela, na verdade, está tentando pegar o próprio enredo do Eduardo Bolsonaro, né? Ela está tentando memetizar e o Eduardo Bolsonaro tentando imitar. Porque o Eduardo Bolsonaro tem situações diferentes. Ele foi para fora do país para promover uma campanha em favor do pai, né?
tentando apoio do governo americano, de Donald Trump ali, né, para esse apoio, de certa forma, pressionar o STF, mas no caso de Carla Zambelli, ela está em fuga, né? Ela não está ali, ela vai tentar utilizar essa narrativa, né, com relação à liberdade de expressão, mas ela não está ali por conta disso, né? Ela está tentando utilizar a mesma narrativa, mas na verdade ela está em fuga. E você tocou no assunto, né, sobre a exemplo do Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, e eu queria saber, uma dúvida agora que repercutiu bastante essa fuga dela, né? Para os bolsonaristas foi considerado como uma vitória, por exemplo, né? Mas politicamente, o que isso significa para aqueles apoiadores, né, do bolsonarismo, daquelas pessoas que estão ali envolvidas? Olha, ela é uma mulher que foi eleita com 1 milhão de votos. Então, isso tem força. Foi expressivo, né? Foi expressivo. E ela, Larissa, conseguiu em poucos dias arrecadar mais de 270 mil reais, que, segundo ela, vai utilizar esse dinheiro aí, né? Provavelmente ela deve utilizar esse dinheiro para manter a sua estadia num país europeu, né? Então, assim, não é uma mulher de relações frágeis, né? É uma mulher de relações fortes, né? E o bolsonarismo pode entender isso também como uma vitória, né? Mas vamos dizer que o próprio Jair Messias Bolsonaro, que é o representante de tudo isso, né, dessa extrema-direita hoje no Brasil, hoje repudia ligações com Carla Zambelli, até porque ele a culpa pela derrota nas eleições por conta do episódio que ela correu atrás daquele homem portando uma arma de fogo, apontando aquela arma de fogo. Então ele aponta que ela fez perder vários votos no eleitorado feminino, né? Mas a família Bolsonaro pode gostar dela estar lá na Europa, num país que ela vai ter ali uma rede social e ficar aquela caça de ressonância ali gritando as mesmas coisas que Eduardo Bolsonaro está gritando. Então, pode ser que por debaixo dos panos, ou até por cima dos panos, ele consiga promover novamente as relações com a família Bolsonaro. Mas, como disse, está sendo uma novela aí. Então, cenas dos próximos capítulos vai dizer melhor, né, Larissa? Como ela está sendo, assim, agora procurada, né, internacionalmente, você acredita na possibilidade mesmo de extradição dela? A extradição dela tem que certificar, porque até então uma mulher que é do Brasil, ela é brasileira, ela né? Ela tem dupla nacionalidade? É isso que tá, né? Ninguém sabe ainda, né? Diz ela que tem, né? Agora, ela vai ter que sustentar isso se tem essa dupla nacionalidade. Mesmo tendo essa dupla nacionalidade, o Brasil pode contar com uma cooperação da extradição dela, porque até que tamanho, Larissa, essa nacionalidade italiana? Até quanto tempo ela, vamos dizer assim, né, que ela coloca a mão assim, né, até quanto tempo que o italiano que coloca a mão assim, ela sustenta que ela é de fato uma italiana, né, quanto que essa é italiana, né? Bom, aí vai tudo ser certificado, aí vai depender de uma série de variantes aí para verificar se de fato ela vai conseguir ficar ali dentro do país com certa tranquilidade ou não. Eu não estou acreditando nessa tranquilidade, eu estou acreditando que ela possa sim ser extraditada. Ou senão ela vai ter que se esconder. E que não é fácil hoje se esconder, Larissa, porque hoje é muito reconhecimento facial, né? O georreferenciamento, né? O próprio celular, são pontos de localização que você consegue localizar um ser humano que depende de eletrônicos, de acessos o tempo todo. Ela mesma deu uma entrevista nos Estados Unidos, em pouquíssimos minutos, um youtuber já falou que era na Flórida, na rua tal.
Então, não sei se Carla Zambelli vai ser tão esperta assim para dar esse chapéu. Bom, um chapéu ela já deu. Já deu, né? Já provou que o sistema ali está meio fragilizado, né? Mas é um ponto interessante também para a gente comentar aqui. Liz Daly havia mencionado agora há pouco na fala que a Zambelli, ela conseguiu, inclusive, uma doação bastante robusta, né? Para poder financiar até mesmo agora a sua fuga. Mas a gente tem que lembrar que ela não foi a única que recebeu já doações, né, da população nessas circunstâncias, mas ela também tem bens, né, bens particulares, inclusive foi solicitado o bloqueio desses bens, né? Ela pode ainda movimentar esses bens lá fora, no exterior, e continuar se utilizando dos recursos financeiros pessoais? Larissa, tá tudo bloqueado já. Ela fugiu. Ela foi para a rede social, diz que fugiu, que é lógico, evidentemente, que em pouquíssimas horas a prisão dela ia ser decretada. Eu nunca vi uma fuga dessa forma. Ó, gente, eu tô fugindo, viu? Eu deixei esse Pix, recebi esse dinheiro, entendeu? Tô no lugar, eu tô me licenciando, eu vou viver lá, eu não concordo com a justiça. Logicamente que a justiça não ia ficar de braços cruzados. Então, eu não entendi uma fuga dessa tão comunicativa. E aí a justiça já decretou aí AP, cancelamento de passaporte, decretou aí a suspensão da movimentação dos seus bens, né? Enfim, né? Ela já não está com tanta disponibilidade mais, né, de utilização de contas, de Pix aí, que já está tudo bloqueado. Mas para uma avaliação, uma reflexão final de você, telespectador, a gente agora queria saber, né? Só para fechar esse ponto mesmo com Zambelli, você acredita que esse fato que aconteceu foi um ponto fora da curva, né? Porque foi inédito essa questão da fuga aí, desse olé que ela deu, foi algo inédito ali que fugiu da curva, ou aquilo ali representa que uma determinada classe da elite política, se assim a gente pode dizer, né, está realmente de fato acima da lei? Olha, Carla Zambelli sempre foi um acontecimento, né? Carla Zambelli sempre causou. Ela sempre causa, né? Ela sempre foi uma causadora, Danadinha. né? Ela é um próprio acontecimento. Então, assim, realmente não pode dizer que a Carla Zambelli é um ponto fora da curva, que de fato ela é, né? Mas, Larissa, respondendo a sua pergunta, né, ela representa, sim, uma elite que acha que está acima da justiça brasileira, né? Então, de fato, ela foi processada, ela teve o tempo de defesa, foi ampla defesa, abriu por contraditório, né? Mas as provas eram irrefutáveis, né? Então, você tem uma prova que ela recebe 22 segundos de um hacker, um material que foi promovido ali através de uma invasão, é muito difícil contestar uma prova tão robusta dessa. Mas agora vamos mudar o rumo da prosa, vamos sair de uma seara de fuga internacional e vamos para Itabuna. Semana quente na Câmara de Vereadores, né, Larissa? Aqui na região, nos últimos meses aí, a gente vem de uma sucessão de acontecimentos nas câmaras de vereadores que tem chamado a atenção do público eleitorado. E eu queria saber alguns babados. Dá para você contar alguns bastidores? O vereador Danilo, que também é outro que causa, né? Tá ali. Ele deu uma entrevista afirmando, eu não sei exatamente, eu acho que você deve saber melhor a frase aí que ele utilizou, mas essa frase fala de uma conotação que ele se autopromove, né? Ele se autopromove, mas nessa autopromoção, os outros vereadores se sentiram despromovidos, né? Um se sentiu promovido e outros se sentiram despromovidos. E ele disse aí, né, é algo que não agradou aí os colegas, né, da Câmara de Vereadores, os demais vereadores, que bateram em retirada para a sala do presidente e ali em reuniões falou, olha, para dar um freio nesse Danilo, a gente quer uma comissão de ética. Dá para você contar direitinho, Larissa, o que aconteceu aí na sua leitura? Como foi esse... Primeiro conta o caso pra gente, o que aconteceu lá? O que Danilo falou na rádio, na verdade? Na verdade, na semana passada, né, o vereador Danilo Freitas, ele havia dado uma entrevista para uma rádio local aqui em Itabuna e ele ali se autopromovia, como ele mesmo falou, com a seguinte frase, né? Eu não sou vendido,
o meu mandato é do povo. E aí os outros vereadores, né, acreditam que a população subentendeu que somente Danilo, né, estava ali naquele nicho de políticos honestos, né? E aí durante a sessão da terça-feira desta semana, a maioria dos vereadores, os edis pediram a fala, né, para tentar ali não se justificar, mas rebater a fala do vereador, dizendo o seguinte: olha, a partir do momento que um vereador faz essa afirmação, coloca todos os outros numa condição oposta àquilo que ele está dizendo, né? Mas aí, Lisdeile, ontem mesmo, o Danilo retornou com uma outra entrevista, né? E como eu já imaginava o contexto ali da narrativa dele, ele reafirmou nessa entrevista que ele não fez nenhuma afirmação direcionada a um vereador ou aos vereadores da Câmara de Itabuna, que ele estava falando dele mesmo, que ele só poderia falar sobre a verdade dele. E aí ele novamente afirmou aquilo, né? Eu não tenho nada contra os meus colegas, recebi sim, ele afirmou que recebeu críticas pessoais mesmo, que os colegas chamaram a atenção dele e disse: olha, essa sua conduta coloca em risco a imagem da gente, de todos nós na coletividade. E ele afirmou isso ontem, que foi chamada a atenção nesse sentido, né? Mas que ele compreende e vê como naturalidade a reação também dos colegas. Larissa, Danilo, ele faz parte de uma oposição, quase uma oposição solo ali dentro da Câmara de Vereadores, né? E ele tem um discurso muito contundente, né, em relação à administração municipal. Você acredita que essa motivação seja apenas para se ter um comitê de ética para dar um freio em Danilo, que tem avançado, ou foi por conta mesmo desse episódio que, de certa forma, os colegas se sentiram magoados, atingidos ali no seu mandato? Na verdade, eu particularmente acredito, eu tenho uma opinião, e acredito que você também compartilhe da mesma, né? Toda a Câmara de Vereadores deveria já existir ali um conselho de ética já implantado, né? Exatamente. Não precisaria existir uma determinada situação ou diversos fatores que pudessem impulsionar isso. Tem que haver ali um conselho de ética para apurar mesmo a postura e a conduta de cada um e ser julgado normalmente. A gente sabe que tudo faz parte de jogo político também, né? Que há também situações nos bastidores políticos que não vêm a público, que não vêm de conhecimento da população, e com certeza essas ações ali dos bastidores acabam movimentando e fomentando sim uma situação para que seja realmente implantada. Essa questão da conduta de Danilo foi utilizada como argumento na reunião com o presidente, né? Os vereadores, eles inclusive atrasou a sessão por conta disso, né? Para pressionar o presidente da Câmara nesse sentido. A última postura de Danilo foi realmente, né, o último argumento, mas com certeza tem uma costura por detrás dali, né? Para apurar outras condutas também. Em relação à implantação do Conselho de Ética, Danilo disse ontem que ele não teme por esse conselho, até porque em relação à entrevista que ele concedeu, ele falou que já procurou se informar, ele tem conhecimento de que nada do que ele falou na entrevista é passível, né, de colocar ele numa situação desconfortável diante do Conselho de Ética ali, né? Mas na fala de alguns vereadores, né, quando for implantado o Conselho de Ética, deveria sim ser apurado a postura do vereador e de outros vereadores também, não somente dentro do espaço da Câmara, mas também fora. De fato, o Conselho de Ética não vai servir para ficar vigiando Danilo, né? Mas e sim toda a Câmara de Vereadores, né? O pau que dá em Francisco dá em Chico, né? Não é um então, conselho de fato, não é um conselho de vigilância para Danilo, né? Para o vereador, ainda mais da oposição, né? Então, o Conselho de Ética, de fato, ele deve existir porque necessário. São representantes do povo. Então, se exige da conduta deles algo que seja digno de quem lhe representa, né? Então, a comissão seja aí uma boa criação. Parece que já existia anteriormente uma proposta, tudo, né? Para a criação dessa comissão. Então, independente da motivação ou não, acho que o Comitê de Ética é válido aí para certificar, né, uma casa que está sempre sendo vigiada, né, avaliada pelos seus eleitores, né, Larissa? Porque, excluindo até essas
colocação aí de Danilo, a gente já teve outros episódios também de posturas que foram assim inadmissíveis dentro da Câmara de Vereadores, né? Colegas que já foram insultados, xingados, né, ali na Assembleia. Então, assim, é até por uma questão de ordem, é importante sim ter Com um certeza. conselho, até porque o conselho acaba inibindo, né, ali o comportamento de alguns nesse sentido. É verdade. Mas o presidente da Câmara, Manuel Porfírio, entrou com a bafa, tipo assim, deixa disso, vamos seguir em frente, tenha calma, meu povo. Foi essa postura que Manuel Porfírio falou, tenha calma, gente. Inclusive repercutiu também, né, a postura de Manuel Porfírio, né, muito bom articulador, ele tem essa característica mesmo, né, e enquanto a maioria dos edis estavam no mesmo tom, né, ali exaltados, chateados, reclamões, né, a postura de Porfírio, não que fosse contrária, né, mas foi amena mesmo, né, ele pediu ali, calma, vamos devagar, pessoal, o Conselho de Ética já vai ser implantado, foi dado início, né, na própria terça-feira, segundo o presidente da Câmara, já foi dado ali o início dos protocolos para a abertura dessa comissão de ética, mas ele não esboçou nenhuma opinião ali pública, nem mesmo na Assembleia, a respeito desta entrevista, né, ou também das falas dos outros. Ele não endossou a fala dos demais vereadores, né, pediu calma, menos, e também na reunião também, vamos devagar, também que Danilo, né, pudesse ali também ter uma postura mais contida. Danilo ontem na entrevista ressaltou aquilo que muitos já sabem, né, ele tem uma boa relação com Manuel Porfírio, eles se conhecem antes mesmo do cenário político, e ele disse que compreende também completamente a postura de Porfírio, né, em ter que realmente implantar o Conselho de Ética, e que ele, devido ali à relação diplomática que ele tem com o Porfírio, está de acordo totalmente com a postura do colega. Então vamos seguir aqui para Uberlândia, mas vamos sair da Câmara de Vereadores e vamos para a Prefeitura. E as coisas também não andaram muito bem por lá essa semana. Mais de 80 milhões, né, foram repassados pelo governo federal quando foi decretado o estado de emergência. A cidade, né, estava em alerta aí com tantas chuvas e moradores desabrigados. O prefeito Augusto Castro, né, acabou de ser condenado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, a ressarcir para os cofres públicos 353 mil gastos, segundo o TCU, de forma irregular, os recursos federais que seriam voltados para socorrer vítimas das fortes chuvas que assolaram a maior cidade do sul da Bahia, Itabuna. As verbas, né, elas, na época, foram transferidas pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, e foi em virtude, né, da enchente aí do Rio Cachoeira em 2021, que na época as águas subiram 9 metros, né, e invadiram o comércio. Larissa, o que é isso, né? Uma condenação aí em pleno tempo que Augusto Castro estava vivendo ali seu céu de brigadeiros, né? Depois de uma reeleição histórica. Uma reeleição acachapante, né? A primeira reeleição, e vem essa notícia dessa condenação. Não somente com Augusto Castro, mas diversos prefeitos do Brasil inteiro receberam recursos naquela época por enchentes, né, que aconteceram. Não foi as enchentes naquele período, Liz, dele, não foi apenas aqui em Itabuna, né? Aconteceu em outras localidades também. E o que aconteceu é que foram dispersos também pelo governo federal muita quantia em recursos, sem necessariamente a comprovação através de licitação. Então aquilo ali facilitava também para possíveis fraudes. No caso do prefeito, né, a justiça ali alegou que não foi comprovado, né, a utilização adequada daqueles recursos, através de notas fiscais, por exemplo. Que seria para casas, né? Exatamente. Construção de 700 moradias. Moradias que não foram entregues em sua totalidade. As 700 moradias não foram entregues. O valor repassado foi 83 milhões, né? Que foi repassado pela Secretaria Nacional de Proteção e Desenvolvimento, Proteção e Defesa Civil, né? Na verdade, foi decretado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas foi repassado pelo Ministério da Integração, esperando que esse dinheiro fosse utilizado para construções de casas. E a Justiça determinou, através do TCU, né, a devolução de 353 mil reais
O prefeito pode recorrer ainda, né? Mas a gente acredita que sejam muito difíceis, né? Porque falta ainda documentação, né? Provas, né? Que realmente daquele recurso que foi utilizado. E ele também tem que pagar uma multa, né, de R$ 40.000. Bom, Larissa, a minha análise a respeito desse assunto, que quando há uma condenação no TCU, isso dificulta o índice de gestão. Isso dificulta o trânsito para se ter projetos e repasses de dinheiro, já que a conta agora está negativa novamente, apesar que ainda tem recursos ainda a serem protocolados, aí, interpostos, né, por aquele que foi condenado, mas isso dificulta o trânsito, né, dele que se julga um bom trânsito em Brasília, um bom trânsito político no governo do estado, mas uma condenação dessa já dá uma certa dificuldade nas relações de uma cidade que precisa de infraestrutura, né? De uma cidade que precisa de trazer novas obras para conseguir um desenvolvimento. Bom, Cássio, aquela voz do além, está aí dizendo que encerrou o programa. São 10h54, ainda temos mais 6 minutos, Cássio. Tenha calma. E antes da gente devolver aqui, né, para a nossa pérola, a nossa jaquinha do mês, só para dar uma aliviada, Cássio, né, nesse clima desconfortável. Estamos no mês do São João, Lisdeile. Como que está aí a decoração aí? Você já conseguiu apurar alguma coisa a respeito disso? Cássio, libera aí só esse vídeo pra gente encerrar aqui, né? A nossa programação aqui do Politiza com Elas. Só esse vídeo aí para mostrar como está bonita a nossa cidade, né? Totalmente em clima aí, esse grande tapete aí enfeitando a Avenida do Cinquentenário, que traz aí uma movimentação no comércio, muita gente já procurando a sua bota, a sua camisa xadrez. Então, a gente fica feliz. Eu, particularmente, adoro ver a Avenida do Cinquentenário toda enfeitada, e é muito bonito esse tapete, né? Esse tapete que sobrevoa aí a Avenida do Cinquentenário. E ao longo do mês a gente vai voltar nesse tema do São João, porque existem muitos contextos ainda para serem abordados a respeito da cultura e da economia. Então você, telespectador, não se aveste, não se aperte, porque Cássio está apertando a gente aqui. Mas ao longo do mês a gente vai trazer diversas temáticas juninas para vocês. Exatamente. Se você não assistiu esse conteúdo, não assistiu esse quadro, chegou já quase no finalzinho, tá aí na TVI oficial, no nosso canal do YouTube, tem a nossa playlist lá, legal para você assistir nosso programa. Depois a gente vai continuar falando aí dessa guerra das prefeituras que querem mostrar quem tem a melhor apresentação, o melhor cenário de artistas ali, o melhor elenco, né, no seu palco para ser o melhor São João, o melhor São Pedro da Bahia, você não sabe para onde olha, não é isso? Bom, o Politiza com Elas fica aqui, eu e Larissa Araújo sempre está aqui trazendo para você muita informação, consciência crítica para que você possa transformar e promover ações. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Acabou, Cássio! Tchau, tchau. Tchau.